Kiryu Miyazawa sempre caminhou pela linha tênue entre o mito e a realidade. Durante anos, seu nome ecoou como um ser intocável, um monstro invencível, um demônio que não se curva diante de leis, regras ou limites humanos. Para muitos, ele era a própria personificação do caos. Para outros, o auge do poder absoluto. Cada história contada sobre ele parecia maior que a anterior. A cada lenda reforçava a imagem de alguém que jamais poderia ser ferido, derrotado ou até mesmo compreendido. Com uma força, velocidade, resistência e que ia além da humanidade, isso ficava claro pra gente. Mas por trás da sombra imponente existe um homem, um ser humano de carne, sangue e memória. Kiryu nunca foi apenas um demônio, ele foi moldado por escolhas dolorosas, perdas inevitáveis e cicatrizes que não aparecem só no corpo, mas na alma. Entre elas, a dor de ter vivido com a ideia de que matou seu irmão mais velho quando bem novo, galera, e a separação forçada do seu melhor amigo, seu irmão gêmeo Seiko Miyazawa. A invencibilidade que todos veem, na verdade, é uma muralha construída para proteger um coração que quebrou mais de uma vez. Seu olhar frio esconde remorso, sua postura arrogante encobre dúvidas e sua fúria desenfreada muitas vezes nasce do medo de repetir erros do passado. Mas Kiryu nunca reclamou, ele aprendeu a viver sozinho, tornou-se o vilão de muitas histórias. Não porque escolheu o mal, mas segundo uma profecia de uma xamã, porque o mal o escolheu. O caminho para a força suprema o afastou de tudo que um dia o fez humano, mas ainda assim, esse lado humano nunca deixou de existir e Tetsuya Sarawatari fez alguns capítulos para mostrar esse lado humano do personagem quando ele começou a dar indícios que Kiryu Miyazawa era alguém que se arrependeu de ter se afastado de Seiko Miyazawa, alguém que não queria ter lutado com seu irmão e jogava a culpa de tudo aquilo em Sonou Miyazawa. Vamos ser sinceros aqui, uma conclusão bem precipitada e fora de lógica, mas essa era a desculpa do personagem que não queria ter lutado com seu irmão gêmeo. E o vídeo de hoje começa contando uma história de um flashback, onde conheceremos mais da personalidade de Kiryu. Ele estacionava seu carro esportivo numa loja de conveniência, entrava e o narrador dizia: "O lutador sem limites será revisitado. Toda a sua essência que ele mostra na série, agora num mangá exclusivo, será questionada. Uma das faces ocultas de Kiryu que jamais poderia ser revelada." Enquanto ele entrava, o caixa e os clientes olhavam surpresos. Kiryu andava com seu olhar firme, passava por um cliente, firmava o olhar para outros dois que desviavam o olhar prontamente e depois de um tempo ele ia até o caixa, colocava uma espécie de sorvete e o autor dava nota. Gari Gari Kun, literalmente o pequeno crocante crocante. Sorvete com sabor de refrigerante, muito popular no Japão entre as crianças, no qual o palito de madeira pode ocasionalmente render outro Gari Gari Kun, se você tiver sorte. Com medo de cobrar, o caixa conseguia falar. São 63 ienes. Kiryu colocava as moedas e partia com seu carro de luxo. A cena cortava para momentos mais tarde, onde na loja de conveniência nos era mostrado um cliente aproveitando para ler uma revista até que ele percebia algo. O caixa escutava um som de carro e arregalava os olhos, pois o carro de Kiryu atravessava a parede de vidro da banquinha. Kiryu estacionava, descia do veículo e todos olhavam em choque o demônio que descia e encarava. Ele ia até o caixa e entregava o palito que tinha o prêmio na qual ele ganhou outro Gari Gari Kun. O caixa se chocava e Kiryu sorria. Em seguida, seu Gari Gari Kun era entregue. Kiryu partia com seu carro de luxo danificado, mas passava para pegar seu prêmio que ele tanto se orgulhava, provavelmente bem mais do que seu veículo de luxo. A cena cortava para tempos depois, numa lavanderia. Lá um cliente entrava e se surpreendia ao ver Kiryu gargalhando enquanto lia uma revista que continha mangás e esperava suas roupas terminar de lavar. Em choque, o rapaz pensava: O Kiryu lê mangás? E além disso, ele tá rindo baixinho. Kiryu encarava e nos era mostrado sua revista. E aqui, galera, um adendo. Apesar da mulher na capa, essas revistas do Japão têm mangás. Nessas revistas tem mulheres de biquínis também e muitas outras coisas. Conteúdo voltado para homens jovens. Dito isso, vamos continuar. Ao ser olhado pelo demônio, o jovem entrava suando frio e pensava: Mas o que o Kiryu tá fazendo em uma lavanderia? O rapaz via as máquinas da lateral sendo usadas por ele, em seguida ao mesmo ia na sua direção, e o rapaz pensava: Meu Deus, ele tá vindo na minha direção, eu tô morto, eu vou morrer. Kiryu encarava e o rapaz fechava os olhos. Ele sorria tremendo e ao abrir os olhos, Kiryu já não estava à sua frente, se indo embora. O rapaz percebia que Kiryu havia deixado a revista no chão. Ele a pegava e dizia: Não acredito, ele deixou o mangá no chão.
Mas que merda! As páginas coloridas foram arrancadas por ele! Enquanto Kiryu partia com seu carro já consertado, o narrador dava nota. Kiryu continua sendo um homem cheio de mistérios. A cena cortava para tempos depois, onde Kiryu andava pela cidade e o narrador questionava. Kiryu desfila por aí com estilo, mas... De repente, Kiryu pisava e arregalava seus olhos. Ele parava. As pessoas à volta passavam e olhavam confusas. Elas viam ele rangendo os dentes e olhavam para baixo. Kiryu tremia, e ao perceberem, as pessoas pensavam: nossa, que nojo, ele pisou bem no cocô de cachorro. Kiryu partia com seu carro a toda velocidade. A cena cortava para uma escolinha, onde o sinal tocava e as crianças saíam. E o narrador questionava: o que acontecerá com esse pobre menino? Nos era mostrado um garotinho triste, andando cabisbaixo, e na sua bolsa estava pichado imbecil. Ele se lembrava da sua mesa, onde estava escrito com uma faca: morra, imbecil, idiota. A mente do garoto voltava ao presente e ele continuava voltando para casa a pé. Ao chegar, ele se deparava com um mafioso, provavelmente graças às tatuagens, indicando que era um yakuza se relacionando sexualmente com sua mãe. Ela gemia sem qualquer consideração e respeito pelo seu filho e ele chorava no seu quarto. A cena cortava para o dia seguinte agora, onde alguém parava na sua frente enquanto ele ia para a escola. Era Kiryu Miyazawa, que o encarava por longos segundos até que de repente ele movia sua mão e tocava a cabeça do garotinho. Ele dizia algo que não nos era revelado a priori, e o pequeno se surpreendia, mas momentos depois, o garoto se lembrava do demônio dizendo: não perca! O garoto chorava, mas sorria de alegria. Via aquele homem desconhecido, mas de presença mais forte que todos à sua volta, dando um motivo para ele não desistir. E a cena cortava para tempos depois, onde uma empilhadeira trazia um bloco de gelo e o narrador dizia: um enorme bloco de gelo em frente ao Kiryu. Kiryu aguardava o bloco ser posicionado à sua frente. Ele encarava, fechava sua mão vagarosamente e batia. O bloco se quebrava perfeitamente, mas Kiryu sentia algo na sua mão. A cena cortava para ele num médico que pegava o raio-x e dizia: está quebrada. A cena cortava para momentos mais tarde, onde Kiryu rangia os dentes frustrado e o narrador questionava: será que esse suor é dor, angústia, vergonha ou... Kiryu tremia sua mão, continuava rangendo os dentes até que gritava. Em seguida algo descia, e Kiryu sorria. Ele se levantava, dava descarga e saía do toalete. Momentos depois, o próximo a usar o banheiro entrava e dizia: ele se esqueceu de dar descarga! Nossa, isso aqui tá gigantesco! A cena cortava para tempos depois, onde acontecia uma luta entre um boxeador e um canguru, e o narrador questionava: mas o que diabos é esse canguru? O animal com luvas recebia socos, mas quando dava um, o boxeador sangrava e recuava. Já o canguru acertava outro soco e nocauteava seu oponente. Ele comemorava a vitória e Kiryu, que estava entre a plateia, sorria e mandava um joia. A cena cortava para uma noite agora, onde Kiryu sonhava. Lá ele via um homem obeso vindo na sua direção. Esse homem massageava os peitos em cima dele, até que de repente Kiryu acordava gritando: aquela imagem! Eu realmente preciso parar de assistir esse DVD. No DVD estava escrito: até as pessoas gordas merecem respeito. Considerem isso. E aqui, galera, entra em contraste com o Kiryu chamando Jorge Ubuchi de porco recentemente, né? Enfim, agora a gente vai parar com as histórias bonitinhas do Kiryu e vamos voltar para momentos presentes da história, onde a cena cortava para o clima sério e pesado da cidade de Nova York. Na mansão de Dom Gambino, o mesmo tinha pesadelos com Kiryu, que avançava até ele e questionava: Gambino, quantos homens você matou até hoje? Saiba que ter matado outras pessoas nunca te preparou para a própria morte. Dom Gambino sorria e questionava: Você tem ideia de com quem está falando? Kiryu sorria de volta e respondia: com uma barata. Dom Gambino puxava sua pistola e dizia: ah, seu filho da puta, você vai morrer. Interrompendo sua fala, Kiryu chutava e Dom Gambino perdia seu nariz. Ele olhava em choque e Kiryu dizia: nunca se esqueça disso. A morte sempre estará ao seu lado. Dom Gambino acordava do seu pesadelo e gritava na cama do seu quarto. Enquanto isso, Kiryu estava tendo pesadelos com um DVD sobre gordos, né, galera? Um mafioso entrava chamando pelo seu chefe, que estava desesperado, e momentos mais tarde, após se acalmar, Dom Gambino dizia: eu não entendo, Sérgio. Por que ainda estou tendo pesadelos mesmo depois dos irmãos Abe terem agido? Sérgio respondia: ah, sinto muito, chefe. Inclusive tenho que te contar. Parece que eles falharam em assassinar o Kiryu. Ambos foram hospitalizados em Las Vegas. Dom Gambino pontuava: em outras palavras, meu pesadelo ainda não acabou.
Sérgio levava Dom Gambino numa cadeira de rodas para outro cômodo e pontuava: calma, mestre Gambino. Já estamos na próxima etapa. Um pedido foi enviado a um assassino com uma taxa de sucesso superior a 90%. Devemos conseguir a cabeça de Kiryu muito em breve. Dom Gambino ordenava: Sérgio, comece os preparativos para o Vale da Morte. Eu também irei para o Penhasco do Dragão. A cena cortava para o dia seguinte, onde uma multidão de veículos iam para o mesmo lugar e o narrador dizia: Vale da Morte, zona árida localizada ao norte do deserto Mojave, na Califórnia, conhecido por ser um dos lugares mais quentes da Terra, detém inclusive o segundo recorde de temperatura mais alta do mundo, com 56,7 graus Celsius. Dentro do carro, um motorista dizia: Ah, que engarrafamento monstruoso é esse? Desde quando o verão é alta temporada para turistas do Vale da Morte? O que está acontecendo aqui? Olha o calor dos infernos e esse tanto de gente! O passageiro respondia: O que, você não tá sabendo? Tá rolando uma competição enorme de artes marciais não muito longe daqui, no Penhasco do Dragão. Olha lá, a hiperbatalha tá acontecendo no Penhasco do Dragão, veja! E dessa forma, senhores, com os preparativos sendo feitos para a batalha de pai contra filho, o vídeo chega ao fim. Mas antes de vocês fecharem, eu quero pontuar duas coisas. Primeiro, eu julguei que esses extras do Kiryu foram extremamente necessários nesse momento da nossa história. Por isso eu fiz isso nesse vídeo, e vocês vão entender o porquê no próximo vídeo de Toph. Segunda coisa, o próximo vídeo de Toph não tem data definida, pois ele será enorme. Então o canal continuará com outros conteúdos até esse filme estar pronto para os senhores. A luta de Kibo contra Seiko terá 40 capítulos, então demorará para ser feito. Mas garanto para vocês, a gente vai fazer o mais rápido que podemos. Enquanto isso, aproveitaremos para postar as histórias do Gaiden do Jinsei Nagai, um mangá muito bacana, Gaiden do próprio Toph aqui que vocês estão acompanhando, então eu garanto que vai valer a pena. Enfim pessoal, esse foi o vídeo. Se curtiram, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. No clube de membros a gente está postando Kenga Omega, então você, fã de artes marciais, cogite virar membro que você terá acesso a tudo isso completo. Enfim pessoal, esse foi o vídeo, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!